A impressão que eu tenho como pai é que eu ainda não enterrei a minha filha. Victoria Mafra Natalini nasceu no dia 2 de julho de 1998, em São Paulo. Seu pai era engenheiro e bem estabilizado financeiramente, e devido a isso, Victoria sempre recebeu uma boa educação nos melhores colégios. A jovem era descrita como uma menina calma, dócil e organizada com os estudos, e segundo os familiares, ela era extremamente apegada aos avós. Seu sonho era se tornar chefe de cozinha. Em 2015, Victoria, com 17 anos de idade, viajou com um grupo de alunos de sua escola, a Waldorf Rudolf Steiner, para a fazenda Pereiras, em Itatiba, no interior de São Paulo. A atividade escolar a ser desenvolvida pelo grupo consistia em um estudo topográfico, onde a turma iria calcular e medir a área do terreno. A atividade valia nota, então os 34 alunos foram divididos em trios e o grupo de Victoria contava com ela, mais uma menina e um menino. Nesse local, os alunos ficaram espaçados, sem supervisão nenhuma do professor, e no entorno do terreno havia várias casas de colonos, funcionários da fazenda e também de trabalhadores que estavam restaurando uma igreja local na época. 3 topógrafos acompanhavam o grupo escolar, além de um professor de matemática e uma tutora. Segundo relatos dos próprios alunos, por volta das 14h30, Victoria teria dito que precisava ir ao banheiro, que ficava na sede da fazenda, a 500 metros do local onde estavam. Ela avisou aos colegas, isso mais ou menos às 2h30 da tarde, ela desceu. Quando a atividade foi finalmente encerrada, todos voltaram à sede da fazenda, mas Victoria ainda não tinha voltado. Quando foi 4h30 da tarde, então, os colegas dela desceram, perguntaram da minha filha, a professora pediu para que eles fossem até os alojamentos para verificar se ela estava lá, ela não estava. Esse espaço de tempo compreendeu cerca de 2h30. Alguns alunos indagaram os professores, que rapidamente começaram as buscas nos alojamentos e matas da redondeza, porém, a jovem não foi encontrada. Para piorar a situação, Victoria e alguns alunos não levaram celular, pois o uso não seria permitido na região. E por mais incrível que pareça, essa professora, essa tutora, ela colocou todos os alunos à cata da minha filha no meio do mato. Às 18 horas, um dos topógrafos do grupo encontrou o boné dela em cima de uma pedra, o que pareceu bem estranho, levando em consideração que o item tinha um valor muito sentimental para a garota. Então, um cozinheiro da fazenda ligou para a polícia informando o desaparecimento. Neste momento, 6 horas já tinham se passado desde o sumiço de Victoria. Logo em seguida, por volta das 8 horas da noite, um dos diretores da escola finalmente comunicou ao pai da menina. Imediatamente, João Carlos se deslocou até o local, chegando por volta das 11 horas da noite na fazenda. Nesse momento, as buscas contavam com cães farejadores, agentes da Defesa Civil e policiais militares. Depois disso, nós empreendemos buscas, o que deu durante a noite a Defesa Civil fez. Na manhã seguinte, mateiros e moradores da região se juntaram ao grupo de buscas. Na manhã seguinte, logo ao raiar do sol, todas as pessoas que estavam perto, inclusive pessoas de fazendas vizinhas, o próprio COI foi mobilizado pela família e não pela escola. Ainda no período da manhã daquele dia, o corpo de Victoria foi encontrado por um helicóptero da Polícia de São Paulo, em uma mata bem afastada da sede da fazenda. O laudo da perícia sobre a morte da menina foi inconclusivo, sugerindo morte natural devido à ausência de ferimentos. Após o laudo, o pai de Victoria desabafou à imprensa. É um absurdo. Uma menina que tinha uma alimentação irrepreensível, praticava esporte 3 vezes por semana, fazia natação 2 vezes por semana, era ativa, só tinha bons hábitos, dormia 8 horas por noite pelo menos. Um tratorista de 40 anos foi a última pessoa a ver a estudante com vida. Ele foi ouvido horas após o corpo ter sido encontrado pela Polícia Militar. Trechos do depoimento que ele concedeu à polícia de Itatiba foram publicados na imprensa e dizia o seguinte: segundo o depoente,
Entre as 14h30 e 15 horas, estava carregando a carreta tracionada pelo trator em uma estrada de terra que dá acesso ao alojamento. Nesse momento, viu uma jovem, que posteriormente ficou sabendo ser Vitória Mafra Nataline, vindo nessa estrada em direção ao alojamento. Percebeu que ela estava um pouco agitada, batendo as mãos nos bolsos, como se estivesse procurando algo. Em seguida, esta retornou pelo mesmo trajeto. Informou ainda que, aproximadamente 10 minutos após, viu 3 jovens saindo do alojamento em direção ao local onde estava efetuando os trabalhos, que não observou nenhuma atitude suspeita, pois passaram pelo depoente conversando normalmente. Inconformado com a situação, João Carlos contratou peritos particulares, incluindo Badam Palhares, um renomado médico legista, e ele afirmou que o trabalho da perícia naquele dia estava muito fora do normal. Em qualquer ato que você vá trabalhar com um corpo inerte, ou seja, com uma morte, você tem que ter como primeiro elemento objetivo, aquilo é um homicídio. Erros podem acontecer, mas os erros não podem ser tão graves a ponto de encobrir um fato maior. Houve uma força que impedisse ela de respirar, tá certo? Causando então a morte por asfixia. O corpo de Vitória foi encontrado de bruços, com os braços cruzados e o rosto apoiado nos braços, o que, segundo o perito, indicava que ela foi colocada naquela posição e não teria morrido daquela forma. Além disso, a 2 metros do corpo da adolescente foi encontrado um saco plástico, que não foi recolhido pela equipe da perícia que esteve no local no dia. Ao lado do rosto da jovem, tinha um pedaço de capim com sangue. O capim também não foi recolhido pela perícia. Segundo destacou o perito criminal Oswaldo Negrini, havia ferimentos, sim, escoriações, um machucado na boca, o pé tinha um sangramento nos dedos, em alguns dedos. Nós não verificamos nenhuma análise da meia que ela estava utilizando. Badam Palhares e Oswaldo Negrini fizeram um laudo que contradizia completamente o laudo feito pelo Estado, onde afirmaram categoricamente que a adolescente não morreu de causas naturais e que tudo indicava um homicídio. Segundo os peritos, Vitória teria sido asfixiada e morta em um local fechado, e posteriormente seu corpo foi levado até o local em que foi encontrado. O IML de São Paulo elaborou um novo laudo que confirmou as opiniões dos peritos particulares. Buscar justiça para casos como o que vitimou minha filha é um calvário, né? É um grande sofrimento para toda e qualquer família, porque no nosso caso, por exemplo, a investigação criminal ela não anda. A família não se conformava que um dos principais suspeitos, ex-funcionário da Fazenda, não tinha sequer sido investigado. A gente está falando de uma pessoa que tinha, primeiro, passagem pela polícia por tentativa de estupro. Segundo, que tinha empreendido o mesmo tipo de violência física na menina que ele tentou estuprar há anos antes, né? O pai de Vitória também questionou o comportamento da escola onde a menina estudava. Eles não deram suporte nenhum para a família após o ocorrido. Não houve nenhum tipo de interesse deles em resolver o caso. Todo e qualquer aluno que iria testemunhar na delegacia estava sendo acompanhado por um advogado fornecido pela própria escola, que estava orientando o depoimento das testemunhas. Ele também afirmou que alguns pais de alunos deixaram de falar com ele e que o assunto na escola era que Vitória podia ter usado drogas. Porém, tanto os peritos do Estado e a particular descartaram essa hipótese. Na justiça, o pai de Vitória ganhou direito a uma indenização, mas a escola recorreu. Quando você entrega um filho numa escola, a escola passa, a partir daquele momento, a ter o dever de segurança, proteger a criança, a sua integridade. Seja em atividade interna na escola, seja em atividade de excursão, seja em atividade extra-campo. Já o processo penal para apurar o assassinato de Vitória sequer foi instaurado, pois a Polícia Civil não concluiu o inquérito.
O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, afirmou em nota que as investigações ainda seguem, mas em sigilo, e que ainda vão ouvir testemunhas e realizar exames para elucidar os fatos. Nós já formulamos esses pedidos de indiciamento de falso testemunho e esperamos que sejam deferidos pela autoridade policial que agora passou a presidir o inquérito. A escola Waldorf Rudolf Steiner disse em nota que lamenta a morte da aluna, que tem contribuído com as autoridades, é solidária à família e está à disposição da justiça. O posicionamento mais recente da polícia sobre o caso foi dado ao Fantástico no ano de 2016 pela delegada Ana Paula Rodrigues, da 5ª Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança e Adolescente, dizendo que teria que ter um responsável sempre ao lado. Houve, sim, falhas de protocolo de segurança. Porém, quanto mais o tempo passa, maior é a angústia da família de Vitória. Inclusive, eles criaram um Instagram, @VitoriaNatalineVive, para que o caso não seja esquecido, além de uma petição pública para que os culpados sejam finalmente punidos. E eu, como pai, que já passou pela fase, primeiro, de estar sendo quase morto, né, pela tristeza de perder uma filha, depois pelo fato de estar com uma mágoa imensa dentro do peito, porque as investigações não andavam, agora eu sou um pai que está completamente boquiaberto e que não tem mais outra alternativa sem ser pedir a ajuda das autoridades para que a polícia possa fazer e terminar o trabalho dela. De qualquer forma, apesar das especulações, o caso de Vitória Nataline, infelizmente, ainda segue sem solução. Estava muito bonitinho nesse dia. Tem mensagens antigas aqui que me deixou muito feliz de ouvir, de ver. A Vitória sentada em frente à árvore de Natal, namorando a árvore, toda a iluminação, com a garrafa d'água no chão e completamente hipnotizada. Hoje em dia, montar a árvore de Natal não tem mais tanta graça, não tem aquela magia que tinha antigamente. Foi uma magia que eu aprendi com a minha mãe, que me ensinou a montar a árvore de Natal. Ela me mostrou as técnicas, né? E a ideia era repassar isso daí para minha filha. E não rola mais. Eu busquei algumas memórias da Vitória. Eu encontrei aqui exatamente no dia 15 de julho, 2 meses antes do falecimento dela, ela tirando sarro de mim e do meu pai, do avô dela, né, chamando a gente de ridículo porque a gente ficou brincando de tirar sarro da minha filha caçula no telefone. Tá aqui os áudios, né? Vic Vapor, você que é ridícula, manda esse monte de bonequinho aqui feito boba. Tá, eu vou aproveitar que todo mundo gravando, eu vou pegar e exercitar os meus dotes artísticos. Gordura é gostosa do pai, gordura é gostosa do pai. Se te der um belisco e empurrar, você cai. Gordura é gostosa do pai. Tá o pai, tá o filho, todo mundo é ridículo. Vocês dois são ridículos e eu tô rachando de rir. Desculpa, é engraçado, o que eu posso fazer? A gordura é gostosa do pai. Você é ridículo, você é ridículo. Você me entende? E ela não tá aqui pra ouvir, ela vai te ignorar, que eu sei. Eu acho. Ah, sei lá, tchau. A brincadeira terminou com o avô dela dizendo: você é muito querida. E ela mandando coraçõezinhos diretamente para ele. Quando a Vitória tinha 2 anos, ela me deu meu primeiro presente de Dia dos Pais. Foi um saquinho para carregar roupas íntimas. E tem a marca dos pezinhos dela.
Deve ter sido divertido pra caramba as crianças fazerem esse saquinho, né? Fica todo mundo com o pé sujo de tinta. Ela tinha um quarto que ela amava aqui, né? E que ainda está preservado. Um apartamento que é da madrasta dela. Hoje esse quarto vai ser palco de orações. Vai ser palco de conversa. Mesmo que seja uma conversa que a mim me pareça só um monólogo. Essas flores são azaleias. Eu sou espiritualista. Minha família ela teve muita base, né, religiosa e espiritual. Minha mãe teve uma experiência, né, ligada à Vitória, onde ela aparecia para minha mãe com essas flores e pedia para que minha mãe presenteasse meu pai com azaleias. A revolta que a gente sente intimamente, até por ter encontrado outros casais, outras famílias que não conseguiram fazer nada para buscar justiça, tendo vivido situações muito parecidas, isso não dá para contornar. A luta vai acabar quando eu finalmente puder ter paz novamente, quando conseguir esclarecer a verdade, quando conseguir responsabilizar todas as pessoas que direto ou indiretamente tiveram algum tipo de relação com o que aconteceu com a minha filha. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!